Não existe almoço grátis, Vinícius. Poxa, se tá com um dividendo tão alto, alguma coisa tem de ruim. Por quê? A alegria de pobre durar pouco, você pode pensar assim. O que acontece? Existe sim uma distorção, certo? No volume de dividendos por causa da Petrobras, que a gente viu distribuir muito dividendo aí nos últimos anos, tá? Com certeza, isso já foi dito várias vezes pelo novo governo e tudo mais, a Petrobras não vai distribuir tanto dividendo. Então, isso vai cair um pouco. Então, existe sim uma distorção. Mas é inegável que o dividend yield de várias empresas está muito mais alto do que em anos anteriores. E eu estou falando sobre o dividend yield recorrente, ou seja, um volume de dividendos distribuído de forma recorrente. Não é pegadinha, não é uma empresa que está distribuindo uma grande parte de lucros acumulados que ela tinha e agora ela só vai distribuir, zerou esses lucros acumulados que ela não distribuiu no passado, vai distribuir agora e depois vai cair o dividendo. Não estou falando disso, estou falando sobre dividend yield recorrente. O porquê que está tão alto de várias empresas, eu vou te mostrar até alguns exemplos aqui, tá? Os preços das ações caíram demais nos últimos anos. E os lucros de várias empresas se mantiveram e de outras até aumentaram, como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. Então você tem os preços das ações caindo e os lucros das empresas, de algumas empresas, não todas, se mantendo ou aumentando. O que acontece? Vamos fazer um exemplo rápido aqui, tá? Você tem o caso, por exemplo, vamos pegar o caso prático do Banco do Brasil? Olha só, deixa eu jogar na tela. Olha, o que a gente vê acontecendo aqui com o preço da ação do Banco do Brasil? Ó, a gente vê que o preço da ação do Banco do Brasil chegou lá no início de 2020, a faixa de R$40, certo? Depois o preço despencou. E agora a gente está mais ou menos com o mesmo preço que estava lá antes da semana do álcool gel, tá? E aí o que aconteceu? Isso é o preço, tá? Aqui, ó, cansei de falar em 2021, oportunidade. Não, os bancos morreram, agora o negócio é banco digital, tá bom. O que aconteceu com o lucro do Banco do Brasil? Vamos dar uma olhada aqui? Ó, vamos pegar o lucro do Banco do Brasil no mesmo período de tempo, os últimos 5 anos. A gente viu o lucro do Banco do Brasil aumentando absurdamente. E existe um outro indicador de dividendo que se chama payout, que é o quê? O que significa o payout? É quanto por cento do lucro a empresa distribui para acionista. Então imagina, lá em 2018, o lucro do Banco do Brasil foi 13 bilhões, quase 14. E o Banco do Brasil distribuiu 37% desses 13 bilhões. Vamos ver quanto é que dá? Deixa eu pegar aqui. Fazendo uma conta rápida. 13 bilhões e 800 vezes 0,37. Então, mais ou menos distribuiu 5 bilhões de dividendos, um pouco mais, tá? Mais ou menos 5 bilhões de dividendos, tá? Eu posso... Estou batendo cabeça. Tá aqui, ó. 5 bilhões e 161 milhões. Só que, olha que louco. Em 2022, o Banco do Brasil distribuiu uma menor parte do lucro para os seus acionistas. 34% e não 37%. Só que qual foi o volume de dividendos? 10 bilhões, o dobro do que em 2018. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Algumas empresas conseguiram manter ou expandir os seus lucros e distribuindo o mesmo percentual, o mesmo tanto do seu lucro para os seus acionistas, acabou que o volume de dividendo distribuído aumentou absurdamente. Ao mesmo tempo, a gente viu o preço da ação despencando e, por conta disso, a gente tem um dividend yield elevado. Um mix tanto de crescimento do lucro quanto de queda no preço, o que faz com que você seja remunerado de uma forma muito mais agressiva. Você tem uma renda passiva muito mais alta se você compra essas ações nos momentos que elas estão com bom preço. Inclusive, o Banco do Brasil já voltou às máximas de 2020, mas para mim o preço está assustadoramente baixo ainda. Então, é justamente por isso que a gente vê várias ações distribuindo nessa faixa de 10% de dividendo ao ano, tá? 10% de dividendo ao ano. Vinícius, me mostra mais exemplos. E nada disso aqui é recomendação de investimento para você, tá? Eu quero que você entenda que nada disso aqui é recomendação de investimento para você. Mas o que acontece? Alguns exemplos aqui para você pegar, tá? Primeiro desses exemplos, Taesa. O primeiro que eu já mostrei foi o Banco do Brasil, né? A gente vê aqui distribuindo exatamente 10% do preço nos últimos 12 meses. E um insight só em relação ao Banco do Brasil, tá? Uma ação que eu tenho há muito tempo, falo publicamente, já fiz vários vídeos de análise, desde 2021 eu faço. Eles já anunciaram que eles vão distribuir 40% do lucro para os acionistas, ao invés de 34%. Então, esses 10% aqui,
a gente pode majorar tranquilamente para 12% com a ação se mantendo nesse preço. Tá? Então, é ainda maior o projetado para o futuro. Taesa, a gente vê um dividendo de 17% nos últimos 12 meses. Ou seja, 17% do preço da ação foi entregue em 12 meses para os acionistas. A Taesa vai diminuir a distribuição de dividendos. Ela distribuía cerca de 70% do lucro, em média, nos últimos 5 anos. 70% do lucro como dividendo. Ela já anunciou que vai distribuir 50% do lucro. Se ela vai distribuir 50% do lucro, o que acontece? Isso aqui vai cair para a faixa de 14%, o que continua excepcional. Pega Banrisul, está na faixa de 8,24%. Então, se a gente pegar uma média, por exemplo, dessas 3 ações que eu peguei como exemplos aqui para você, o que você consegue ver? Uma renda passiva de aproximadamente 12%. E não é somente uma renda passiva de 12%. Você pode pensar assim, poxa, 12% eu consigo na renda fixa hoje. Exato, 12% você consegue na renda fixa, 10% você consegue na renda fixa com tranquilidade. Entretanto, na renda fixa, em 2025 o juro vai cair. O governo já está avisando. Ele vai escolher um novo presidente do Banco Central, vai ter as manobras lá e o juro vai cair. Se o juro cair, a renda fixa vai desabar e as ações vão disparar. Inclusive por conta desse baixo preço que a gente vê. Banco do Brasil vale menos que o patrimônio. Banrisul vale menos que o patrimônio. Taesa está num patamar de preço bem interessante, como poucas vezes ela teve. Então, o que acontece? Existe um potencial de multiplicação de patrimônio nessas ações que distribuem altos dividendos assustador.